de todos os avisos dados, vamos para a palavra. Amém? Abram as suas Bíblias em Jeremias capítulo 18, uma palavra muito conhecida, que o Senhor tem colocado muito no meu coração esses dias, essa palavra de Jeremias, porque nós entendemos, queridos, como igreja, que chegou esse tempo de realmente cada um se examinar e ver quais são as rachaduras que ainda precisam ser moldadas pelo oleiro. Amém? Jeremias capítulo 18, do 1 ao 6. Amém? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro, e se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, casa de Israel? Não poderei eu fazer de vós, Lagoinha, Minaslândia, como fez este oleiro, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó Lagoinha, Minaslândia. Queridos, aqui nós temos uma parábola do oleiro. E Jeremias aqui, nesse contexto, ele estava passando por um momento muito difícil, porque a nação de Judá, ela tinha se corrompido. A nação de Judá, ela tinha virado as costas para Deus. O povo aqui, ele estava apostatando da fé. E o Senhor veio até Jeremias e deu uma missão para Jeremias: pregar para esse povo que tinha virado as costas para Deus, um povo que estava idolatrando outros deuses, um povo que não estava mais querendo saber de Deus, apesar de tudo que Deus já tinha feito pela nação de Judá. Até ali o povo virou as costas para Deus. E o Senhor, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, o Senhor vai até Jeremias e fala com Jeremias: eu tenho uma missão para você. Eu quero que você pregue para essa nação. Mas antes de você pregar para essa nação, Jeremias, eu quero te mostrar, eu quero te dar uma visão do meu querer. E o Senhor vai até a casa de um oleiro com Jeremias. E quando Jeremias desce ali na casa do oleiro, Jeremias vê o oleiro fazendo um barro. E quando Jeremias vê esse oleiro fazendo barro, fazendo aquele vaso, o barro se desmanchou nas mãos de Jeremias. Em vez do oleiro jogar aquele vaso fora, aquele vaso que tinha estragado, que estava defeituoso, o oleiro refaz esse vaso. Queridos, preste atenção. O vaso estava defeituoso. O vaso tinha se desmanchado na mão do oleiro. Ele poderia ter jogado aquele barro fora e pego um novo. Deixa eu explicar para vocês como que o oleiro, quando ele está fazendo o vaso só se desmancha nas mãos dele se o barro tiver impureza. Somente se tiver impureza. Então ele poderia ter pensado:
esse barro está com impureza, está defeituoso, eu vou jogar fora e vou pegar outro. Não. O oleiro pegou o barro defeituoso, com impureza, e refez ele. E fez um vaso novo. Eu não sei como que você entrou aqui essa manhã. Eu não sei quais são os problemas que você está passando. Eu não sei como que você está hoje como um vaso nas mãos do oleiro. Mas eu quero te dizer essa manhã que o Senhor não desistiu de você. Eu quero te dizer nessa manhã que assim como o Senhor, assim como esse oleiro fez com esse barro, assim é o Senhor com a vida de cada um de nós. O Senhor não desiste de nós, apesar das nossas imperfeições. Queridos, e isso não é o que a pastora está falando. Olha o que está escrito no versículo 6: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. As situações da vida, as circunstâncias, têm feito com que nós desanimamos mesmo. As lutas às vezes têm sido tão grandes que às vezes nos faz ter a vontade de parar. Queridos, mas o Senhor, Ele te trouxe aqui essa manhã para te refazer como um vaso na mão dele, para que você saia daqui renovado, com uma nova esperança no Senhor. A cada culto, queridos, que nós viemos aqui prestar ao Senhor, a cada palavra que nós ouvimos, nós precisamos realmente ouvir a palavra de Deus com entendimento e absorver a palavra de Deus para que a nossa vida realmente possa transformar, para que realmente, queridos, nós começamos a viver Romanos capítulo 12, transformai-vos a vossa mente. Transformai-vos a vossa mente. Para quê, pastora? Para que eu possa entender e conhecer a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então que essa manhã não seja apenas mais uma vez que você vai ouvir essa palavra, mas que seja realmente o dia em que você vai falar: Senhor, tire as rachaduras da minha vida, retire todas as impurezas da minha vida, para que eu possa sair daqui realmente restaurado no Senhor. Amém? Queridos, e que para que nós possamos viver realmente essa transformação no Senhor, eu quero trazer algumas atitudes que nós vamos ter que tomar, que nós vamos ter que decidir. São decisões que nós vamos ter que adotar como estilo de vida, para que realmente nós possamos viver como um vaso novo nas mãos do oleiro. A primeira atitude que nós vamos ter que tomar, o Senhor iniciou falando para Jeremias o quê? Levanta-te. A primeira atitude que nós vamos tomar é levantar. Pastor, o que significa levantar? Levanta-te, Jeremias. Posicionamento. Quando o Senhor falou para Jeremias: levanta-te, disponha-te, o Senhor está falando com Jeremias: se posicione, querido. Saia da situação que você está até hoje, saia da posição que você está até hoje. Começa a refletir aí, qual é a posição que você está até hoje? Qual tem sido o seu posicionamento diante do teu chamado? Todos nós que estamos aqui hoje, queridos, nós fomos chamados pelo Senhor para a obra do Senhor. Todos nós fomos criados segundo um propósito. O início do livro de Jeremias fala que antes que nós estávamos no ventre da nossa mãe, o Senhor nos formou. E é questão de raciocínio. Se o Senhor nos formou, o Senhor nos formou para um propósito, amém? Queridos, qual é o propósito de Deus na sua vida? Levanta-te, disponha-te,
Por que você parou? Por que você não está posicionado para aquilo que o Senhor te chamou a fazer? A primeira ordem do Senhor a Jeremias foi o quê? Levanta. Queridos, tem coisa que o Espírito Santo vai fazer por você, mas tem coisa que é atitude. É atitude que nós temos que tomar. Levanta-te, se posicione, saia da situação que você está vivendo. Saia da situação, levanta como um soldado de frente ao general. Senhor, o que eu devo fazer? Eu vou me posicionar diante do Senhor. Querido, enquanto o ministério está parado, tantas pessoas que o Senhor fez com talentos específicos, todos nós, por isso que o Senhor falou que nós somos corpo. Por que nós somos corpo? Nós somos corpo porque nós somos membros. Um é o braço, outro é o outro braço, outro é a mão, outro é os dedos, e todos fazem parte de um mesmo corpo. E a importância de todos é a mesma. Todos são importantes. O braço direito é importante para o braço esquerdo, uma perna é importante para a outra. Qual é o seu chamado, querido? Qual tem sido o seu posicionamento diante das situações que têm acontecido na vida? Queridos, nós vamos passar por tribulações, porque a palavra nos diz que no mundo nós vamos ter aflições, mas é para nós termos bom ânimo. As aflições da vida, as situações da vida não podem nos parar. Por que não pode nos parar, pastora? Porque na palavra de Deus está escrito que ainda que nós andemos no vale da sombra da morte, o Senhor vai estar conosco. Queridos, a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Não são em alguns dias da nossa vida que a bondade e a misericórdia do Senhor vai estar conosco, não. São todos os dias. Por isso o Senhor iniciou aqui com Jeremias falando: levanta, Jeremias, disponha-te. Disponha, Jeremias, vamos, levanta. Queridos, começa a refletir aí. E não aceite que você saia daqui da mesma forma. Não aceite que o seu ministério, o teu chamado, o que Deus te entregou, Satanás venha roubar aquilo que Deus te deu. Que Deus te deu. Queridos, a igreja conta com vocês. Nós não podemos nada sem vocês. O Senhor conta com vocês. O Senhor conta com cada um de nós. Porque nós somos o exército do Senhor e Ele é o nosso general. Ele vai marchando à frente e nós, como exército, vamos caminhando e fazendo a obra do Senhor. Queridos, ontem no evangelismo nós vimos quantas pessoas que estão lá fora sedentas da palavra de Deus. Levanta-te, levanta, igreja, levanta, Lagoinha Minazândia. Está na hora da igreja se posicionar para o chamado do Senhor. Chegou o tempo de posicionamento. Disponha-te, igreja, disponha-te. Ah, pastora, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho isso, eu tenho conta para pagar. Queridos, o Senhor é Deus que provê. Uns confiam em carro, outros em cavalo. Nós, porém, fazemos menção ao nome do Senhor. Nós, porém, fazemos menção ao nome do Senhor. Quando a palavra de Deus fala que aos seus amados Ele dá enquanto dorme, não é esse povo preguiçoso aí não, que fica achando que a igreja é ONG, não. Não é sobre isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo naquele que se descansa no Senhor, que confia no Senhor.
naqueles que entenderam o versículo de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É quem tem esse entendimento. Levanta, disponha-te, busque ao Senhor. Queridos, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque o Senhor enquanto Ele está perto. O que está faltando em muito de nós é justamente isso: o posicionamento. Se posicionar. Eu estou passando por problema, eu estou passando por luta, eu estou passando pelo vale da sombra da morte, mas porém eu sei que o Senhor está comigo, e está escrito, proclamação da palavra, e está escrito que o Senhor estaria comigo todos os dias. Queridos, se o Senhor está conosco, agindo o Senhor, quem impedirá? Por que você não se dispôs até hoje, não se levantou? Pastor, eu vou me afastar do ministério porque eu estou com um problema. Queridos, problema todos nós estamos. Eu particularmente tenho uma pá. Quem quiser eu jogo até de grila. Jogo de grila problema. Mas a questão, queridos, é em quem você tem confiado. Nós, como servos de Deus, nós não podemos viver pelo que nós vemos. Nós temos que viver pelo que nós cremos. E nós cremos em Jesus. E eu não estou aqui minimizando a dor de ninguém, porque eu sei que cada um tem uma forma de passar pelos problemas. Mas existe uma fórmula única: Jesus Cristo. Independente do seu temperamento, independente do problema que você está passando, a nossa fé precisa ser única. E aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Queridos, o Senhor tem compromisso com a palavra dEle. E se Ele falou, é ponto. Não é sobre pastor falar, líder falar, pregação motivacional, não é sobre isso, é sobre palavra. Por isso que é um tempo em que os pregadores, as pessoas que vêm aqui, precisam pregar o microfone para pregar a palavra. Por quê? Porque está escrito, queridos. Está escrito. Está escrito. E o Senhor prometeu. E o que é que nós precisamos fazer? Se dispor. Se levantar. Senhor, eis-me aqui. Apresentar diante de Deus os nossos problemas, as nossas dificuldades. Queridos, se levante. Se levante diante das dificuldades, diante dos problemas. Fale com o Senhor: Senhor, eu me disponho, eu me levanto. Desce comigo para a casa do oleiro. Porque é no momento que o Senhor descer com você, é que o Senhor vai te moldar segundo a vontade dEle. Que é o segundo passo que o Senhor falou com Jeremias. O Senhor iniciou falando com Jeremias: levanta-te, disponha. Depois o que o Senhor falou com Jeremias? Desce. Olha que paradoxo, que contradição. Quando o Senhor fala com Jeremias: desce, vamos ter um entendimento. Descer, queridos, é se humilhar. Descer à casa do oleiro é reconhecer que ainda somos vasos com rachadura. É reconhecer que ainda existe rachaduras em nós que precisam ser moldadas. Descer é ir para o lugar de oração. Qual tem sido o seu tributo diário ao Senhor? Queridos, como que eu vou buscar aquele que eu não conheço? Todas as ministrações que o Senhor tem me dado a oportunidade, eu tenho batido nessa tecla. Sem oração, sem vida de oração, é impossível viver uma transformação no Senhor. Sem uma vida plena de busca ao Senhor, sem ter a oração
oração como estilo de vida. O que é um estilo de vida? É a sua vida diária. É impossível. Queridos, como que eu vou proclamar aquilo que eu não conheço? Diante das situações, eu preciso proclamar a palavra. Pai, eu estou passando por essa situação, mas está escrito. Como que eu vou proclamar aquilo que eu não conheço? Descer à casa do oleiro é ir para esse lugar de oração. É ir para esse lugar de reconhecer que nós estamos com rachaduras. É ir para o lugar em que nós precisamos reconhecer que precisamos de transformação. Queridos, até quando? Até quando você vai aceitar Satanás usar a sua mente para colocar lixo? Até quando? Isso é uma decisão que nós precisamos de tomar. Nós precisamos de tomar. Nós precisamos nos posicionar, se levantar, se dispor e descer à casa do oleiro em confissão. Confissão das mazelas das nossas vidas. Quando fala em rachadura, quando a palavra aqui fala que quando Jeremias desceu à casa do oleiro, ele viu o oleiro e o oleiro estava fazendo um vaso, e esse vaso se desmanchou, é porque esse vaso estava com impurezas. Existia coisas naquele barro que precisava ser limpa, precisava ser purificada. Quais são as rachaduras, as impurezas que ainda tem na sua vida? Quanto tempo que você tem de evangelho e continua, eu não venho na casa de Deus porque eu não gosto de fulano, eu não gosto, esses mimimi que a igreja fica. Chegou o tempo, querido, de acabar com isso. Eu estou de carinha fechada porque eu não gosto. Gente, acabou. Aqui é a casa de Deus. O nosso único propósito aqui tem que ser o de cultuar o nome do Senhor e de cumprir o propósito para o qual o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para amar uns aos outros. E como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo meu irmão? Como eu posso dizer? Como que eu vou amar a Deus que eu não vejo? E ainda tenho coisinhas, sabe, que precisam ser purificadas ainda. Querido, chegou o tempo da igreja se posicionar. Chegou o tempo da igreja descer à casa do oleiro em humilhação. Chegou o tempo da igreja acabar com esse mimimi. Chegou o tempo de ser uma igreja unida, unificada, plugada. Nós aqui em Lagoinha, nós temos os plug. O que significa plugar? Ligar. Realmente como um corpo. Realmente como um corpo. E isso só será possível se cada um de nós se levantar, se dispor e descer no lugar da humilhação e se examinar diante do oleiro. Se examinar diante do oleiro. Porque quem conhece o coração de cada um de nós é o Senhor. E os olhos do Senhor passam por toda a terra, queridos. Nós precisamos, queridos, o tempo do Senhor está muito próximo. Nós estamos tendo aqui toda segunda-feira, quero abrir um parênteses e fazer esse convite para vocês, o curso de escatologia. Toda segunda-feira a partir das 8 horas. Queridos, o povo perece por falta de conhecimento. Nós perecemos por falta de conhecimento. Porque eu acho que eu não gostar do meu irmão e ficar fazendo fofoquinha com o nome dele, está tudo bem. Mas eu não estou tendo a consciência que o Senhor está voltando. E que todo o trabalho das minhas mãos, tudo que sair da minha boca, queridos,
Queridos, palavras faladas são sementes plantadas. Palavras faladas e repetidas são sementes plantadas e regadas. Eu não tenho consciência que o Senhor está vendo tudo. O Senhor está ouvindo tudo. E qual foi o propósito, como eu iniciei a ministração, que você foi criado? Se antes que você estivesse no ventre da sua mãe, o Senhor te criou. O Senhor te criou para qual propósito, querido? Qual foi o propósito? Não foi com o propósito de causar disserções na igreja. Não foi para esse propósito. Mas você foi criado para se dispor na obra do Senhor. Você foi criado para ter uma vida de oração. Porque através da oração, do relacionamento, da intimidade com Deus, que eu vou ficar cada dia mais parecido com o Senhor. É o meu devocional diário é que vai me fazer cada dia ficar mais parecida com o Senhor. Porque a cada dia que eu me aproximo mais do Senhor, quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais parecida com Ele eu vou ficar. E quanto mais eu tenho conhecimento da palavra de Deus, eu vou ter entendimento do certo e do errado. Muitos de nós estamos continuando errando, porque nós não temos conhecimento da palavra de Deus. Porque uma vez que eu conheço quem é o meu Deus, e que eu falo que eu sou cristão, o significado da palavra cristão é imitador de Cristo. Nós somos pequenos Cristo aqui na terra. E se eu sou parecida com Cristo, será que Cristo teria as atitudes que eu tenho? Será que Cristo falaria as coisas que eu falo? Queridos, essa é uma manhã de reflexão. Essa é uma manhã que o Senhor trouxe cada um de nós aqui, e para você também que está nos ouvindo aí pela rede social, e aonde essa pregação vai alcançar, para realmente nós pararmos para pensar. Como tem sido a nossa vida diante de Deus? Queridos, o Senhor está voltando. A professora de escatologia, ela fez uma conta aqui com a gente. Claro que a palavra de Deus fala que nós não sabemos o dia nem a hora, mas os sinais estão palpáveis. Os sinais estão palpáveis. Querido, chegou o tempo da igreja parar para raciocinar. A palavra de Deus em Tessalonicenses fala que nós que somos do dia temos que ser sóbrios. Temos que ser sóbrios. Como está a nossa vida diante de Deus? Queridos, como que está a nossa vida de oração? Como que está nosso devocional diário com Deus? Qual tanto que eu conheço, que eu tenho relacionamento com Deus? Como eu tenho descido a casa do oleiro? Será que realmente a gente tem aceitado o Senhor nos moldar? Queridos, isso é muito sério. Porque a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Vai se cumprir. Em Romanos fala que nós estamos indesculpáveis. Nós estamos indesculpáveis. Queridos, sabe por que a palavra fala que nós estamos indesculpáveis? Porque o Senhor tem levantado homens e mulheres de Deus para cada dia pregar a palavra dele. E aqui em especial, estou falando pela nossa casa, Minaslândia. Aqui é uma igreja que todos que vêm aqui ministrar realmente pregam a palavra. Pregam a palavra, o ensino da palavra. A nossa pastora, ela se preocupa com o ensinamento. Ela colocou aqui esse curso de escatologia. Queridos, nós precisamos ter entendimento claro. A palavra de Deus, ela precisa ser
conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós estamos cumprindo a vontade de Deus na nossa vida? Qual é a vontade de Deus na nossa vida? Queridos, eu sei que cada um tem a sua dificuldade. Cada um tem a sua dificuldade. Não estou minimizando, porque senão daqui a pouco a pastora minimiza. Não estou minimizando o sofrimento de ninguém. Nós temos um casal aqui na igreja que não tem carro e mora no fundo de Nova Lima. Eles saem dia de domingo, 4 horas da tarde, para conseguir chegar aqui 7 horas da noite. E eles vêm para cá, congregar aqui. Sabe por que eles estão congregando aqui? Porque eles falam que aqui realmente há a presença de Deus. Aqui realmente eles ouvem da palavra de Deus. Querido, você já imaginou? Eu falei, é muita fé. É muita fé. Sair domingo 4 horas da tarde lá de Nova Lima. E todo domingo eles estão aqui. Dia de sábado os dois estão aqui fazendo o curso do Bem Casados. Sabe o que é isso, queridos? É entendimento do propósito de Deus. Eu estou passando por problema no meu casamento, não há dificuldade que vai me parar. Eu vou sair lá de Nova Lima e vou vir fazer um curso aqui de Bem Casados, porque eu sei que o Senhor vai restaurar meu casamento. Isso que é se levantar e descer a casa do oleiro, é ter entendimento, queridos. É isso. Nada pode parar, queridos, o povo de Deus. Satanás, ele não tem poder de destruir a sua vida. A única pessoa que tem poder de destruir a sua vida é você mesmo. É você mesmo. Quando você decide a não levantar, a não se dispor, a não descer a casa do oleiro, a não buscar o Senhor, a não ter uma vida de oração, você está decidindo a ter uma vida de fracasso. É a sua decisão. Eu decido ser um fracassado. Eu decido ser um fracassado. Porque eu não vou me levantar, eu não vou descer a casa do oleiro. Eu não vou permitir que o Senhor me molde. Porque eu sei de mim. Eu sei das minhas atitudes. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu já oro o suficiente. Provérbios fala que a soberba precede a ruína. Enquanto, queridos, nós não abrimos o coração, Apocalipse, eis que estou à porta e abro. Se você abrir, eu entrarei e cearei. O Senhor, ele não vai invadir o coração de ninguém. O Senhor vai bater. E se cada um de nós abrir, o Senhor vai entrar. Querida, as coisas de Deus são com ordem e decência. O Senhor, ele nos deu o livre-arbítrio. Viu na hora da oferta o que a Grazi falou, Deuteronômio 28? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos do Senhor, então será cumprido as bênçãos do Senhor. Olha aqui, não é de qualquer jeito. Se atentamente ouvires a voz de Deus. Olha o entendimento claro desse capítulo de Deuteronômio 28, queridos. O Senhor está falando, eu tenho bênçãos para te dar. As minhas bênçãos, elas foram estabelecidas para vocês, meu povo. Só que vocês precisam se atentar, cumprir o meu mandamento, para que as minhas bênçãos sobrecaem sobre a sua vida. Ah, pastora, por que isso não acontece na minha vida? Queridos, nós estamos vivendo em desobediência. A desobediência, ela gera maldição. Você acha que quando você abre mão da obra de Deus, você acha que quando você tem esses mimimi,
essas coisinhas, sabe? Você acha que está tudo bem? E não é sobre o que eu estou falando, é sobre o que está escrito. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar os mandamentos do Senhor. Examina os mandamentos do Senhor. Examina os mandamentos do Senhor e se examine. Senhor, eu estou cumprindo os seus mandamentos? Eu estou andando segundo a tua vontade? Queridos, por isso que as nossas palavras, como nunca antes, nesse tempo, nós estamos vivendo um tempo profético. Nós estamos vivendo um tempo profético, em que um portal específico se abriu sobre a terra. Queridos, nesse tempo, quem não tiver o entendimento claro da palavra de Deus, quando a trombeta soar, vai ficar. Por isso que nesse tempo, louvado seja Deus pela vida da nossa pastora, porque ela estabelece, ela tem esse critério. Aqui, obviamente, que testemunho edifica, isso é claro que edifica, mas aqui é para pregar a palavra. É palavra, queridos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que hoje eu sou uma psicanalista cristã, porque o que vai liberar, o que vai libertar, não é o conhecimento. Claro que eu tenho várias especializações, mas não é sobre conhecimento, é sobre a palavra de Deus. É sobre o entendimento que libertação não é somente demônio sair. Libertação é Jesus entrar, queridos. Libertação, a pessoa está liberta, não é quando o demônio sai, não. A pessoa está liberta é quando Jesus entra. É Jesus entrando, queridos. O que nós precisamos é permitir, abrir a porta para que Jesus entre. O que nós precisamos é realmente ir até o Senhor, descer à casa do oleiro e falar com o Senhor. Senhor, me molde como um vaso nas suas mãos. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser moldados. Queridos, essa igreja, que olha o tamanho dessa igreja, a promessa sobre essa igreja era para estar lotada. Nós não estamos preocupados com números, não. A nossa preocupação enquanto liderança é vidas salvas. Uma vez que nós sabemos que Jesus está voltando, quantos da nossa família, que se Jesus voltar hoje, vai ficar? Queridos, e qual tem sido a nossa posição diante disso? Diante disso, qual tem sido o nosso posicionamento? Qual tem sido o nosso posicionamento? O Senhor nos fala essa manhã, essa palavra de Jeremias é uma palavra muito conhecida, mas nós precisamos ter um entendimento claro, qual é a mensagem que essa palavra traz para nós nas entrelinhas. Toda vez que eu vou ler a palavra de Deus, eu falo: Espírito Santo, me revela as entrelinhas da tua palavra. É sobre revelação. Efésios 1,17. Senhor, me conceda o teu espírito de sabedoria, o teu espírito de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Queridos, é o Senhor nos revelar as entrelinhas da palavra dele. Pai, me revela as entrelinhas da tua palavra. Qual é a mensagem real que o Senhor trouxe a Jeremias? Quando o Senhor falou com ele: levanta, desce e vá à casa do oleiro. Qual é o entendimento real dessa palavra? Queridos, é se dispor, é se humilhar diante de Deus, é deixar Deus tirar todas as impurezas, é viver um novo tempo no Senhor. Queridos, a palavra de Deus nos entrega chaves
Quando eu falo que nós estamos vivendo um tempo profético, nós precisamos ter muito entendimento, clareza desse tempo profético. O Senhor, Ele tem entregue para a gente chaves. Na palavra de Deus tem chaves. E para que serve essas chaves, pastora? Para destravar, para abrir as portas do entendimento. Queridos, olha o que fala em Jeremias 29, a partir do 11. Todo mundo conhece esse versículo muito bem. Toda vez que eu vou ministrar, eu sempre bato na tecla desse versículo. Por quê? Porque estes versículos de Jeremias 29, eles são chaves poderosíssimas. Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor. Queridos, eu é que sei. Olha o que o Senhor está falando. Eu é que sei. Queridos, quem sabe o pensamento de Deus não é pastor, não é líder, não é ninguém. O Senhor está falando. Eu é que sei. O Senhor, queridos, eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor. E são pensamentos de paz e não de mal. Queridos, olha a chave. O Senhor diz: eu sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Oh, olha aí a chave. Para me dar o fim que eu desejo. Aí continua o versículo. Olha a outra chave. Então me invocarei. Pronto. Babou. Como diz o desenho ali se assiste. E babou. Então me invocarei. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Pronto, babou. Eu não invoco o Senhor. Eu não oro a Deus. Como que eu vou saber que os pensamentos que o Senhor tem sobre mim? Então me invocareis. Passareis a orar a mim e eu vos ouvireis. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Queridos, oh, dá uma salva de palmas ao Senhor. Queridos, olha a chave que o Senhor nos entrega. Queridos, aqui está tudo descrito. O que nós precisamos fazer? O que eu preciso fazer? Eu preciso invocar o Senhor. Eu preciso orar ao Senhor, que Ele vai fazer mudar a minha sorte e vai me dar o fim que eu desejo. Ponto. Está tudo aqui. Está tudo aqui, queridos. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Passareis a orar a mim e eu vos ouvireis. Queridos, nós não estamos achando o Senhor porque nós não temos buscado. Nós não temos buscado. Nós precisamos buscar o Senhor. Queridos, isso aqui é uma chave poderosíssima para que realmente nós vivemos um novo tempo em Cristo. Para que realmente muitos cativeiros que têm nos aprisionados, cativeiro da alma, cativeiro de doenças, muitos cativeiros de dor, cativeiros de frustrações, para que a gente possa ser arrancados deles. Porque a palavra de Deus aqui em Jeremias fala que o Senhor vai nos dar o fim que nós desejamos. Então todas as mazelas que a vida colocou nas nossas costas até hoje, o Senhor troca o fardo nosso de todo peso com o fardo dele que é leve. É claro que nós não somos loucos. Nós vamos lembrar de tudo que nos aconteceu, mas não vai doer mais, porque o Senhor será o remédio para a nossa ferida. Entende? É como uma cicatriz, para vocês terem um melhor entendimento. É como uma cicatriz. Você olha para a cicatriz, você sabe tudo o que aconteceu nesse dia desse machucado, mas não dói mais. Por que não dói mais? Porque ela já foi tratada.
e hoje ela não dói mais. E é isso que o Senhor quer quando Ele diz para a gente descer à casa dele. Nós temos que deixar as nossas frustrações do passado, deixar para trás. O Senhor, Ele traz um tempo novo às nossas vidas. Queridos, existe alguma coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Queridos, eu não posso nada por vocês. Pastora Glória, Pastor Antônio, nós não podemos nada por vocês, a não ser orar pela vida de vocês. Mas o Deus de milagre, Ele pode tudo. Ele é acessível a cada um de nós. Ele está aqui nessa manhã. Ele está aqui falando: meu filho, eu estou aqui. Eu estou aqui. Queridos, o Senhor, Ele conhece cada uma das nossas dificuldades, cada um dos problemas que nós passamos, cada uma das rejeições que nós vivemos desde o ventre da nossa mãe. Quantos de nós fomos rejeitados desde o ventre? Mas olha o poder do conhecimento da palavra de Deus. A minha mãe e o meu pai podem ter me rejeitado, mas a palavra de Deus fala que antes que eu tivesse no ventre da minha mãe, o Senhor me formou. Então, se eu estou aqui hoje, independente que o meu pai não me quis, a minha mãe não me quis, a minha mãe lançou palavra de maldição sobre a minha vida, o meu pai lançou palavra de maldição sobre a minha vida, ainda que isso tudo tenha acontecido, o Senhor que me formou. O Senhor é que sabe todos os dias da minha vida. Todos os meus dias estão contados pelo Senhor. E é o Senhor que vai determinar o fim de cada um de nós que estamos aqui. É o Senhor que vai determinar o nosso fim. Independente do que o seu marido tem feito com você, independente do que a igreja fez com você, independente do que filho tem feito com você, todos os seus dias estão contados pela mão do Senhor. E o Senhor diz que Ele tem pensamentos de paz e não de mal sobre a sua vida. O Senhor falou, está escrito. E o que está faltando para que eu possa viver todas essas promessas na minha vida? Se dispor, se levantar e descer à casa do oleiro. E lá na casa do oleiro, depois da gente levantar, descer, a palavra fala que lá o Senhor vai nos moldar. Lá o Senhor vai nos dar ouvidos aguçados, ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus fala que é lá na casa do oleiro que você vai ouvir as palavras que o Senhor tem a dizer para você. É na casa do oleiro, canta lá, queridos, entenda que é na casa do oleiro que você vai ouvir as palavras que o Senhor tem ao seu respeito. É necessário descer, é necessário levantar, é necessário se dispor, é necessário ter um entendimento claro do propósito de Deus para a sua vida. É necessário, queridos, é necessário, é na casa do oleiro que você vai ouvir, é na casa do oleiro que você vai ser moldado segundo a vontade e o propósito de Deus. Nesse momento, se coloque de pé, se coloque de pé como um ato profético, com entendimento. Comece a orar ao Senhor. Esqueça quem está do seu lado nesse momento. Quem quiser ajoelhar, ajoelhe. Quem quiser chorar, chore. Mas não aceite que você saia daqui da mesma forma que
Jesus. E apresento diante do Senhor todas as rachaduras, todas as impurezas, Jesus, que eu tenho. Pai, nessa manhã que não seja apenas mais um culto, Jesus, mas que seja, meu Pai, o dia em que o teu povo realmente vai entender o significado de descer na tua casa, Jesus. Oh, meu Pai, sonda cada coração nesse momento, meu Pai. Vai no mais profundo, Jesus, da alma, Jesus. Vai no mais profundo, Jesus, porque o Senhor é o Deus que conhece, que sonda cada coração que está aqui nessa manhã. Por isso, Espírito Santo, eu não posso fazer isso, mas o Senhor pode. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, venha sobre o teu povo, Espírito Santo. Venha, Espírito Santo. Espírito Santo, enche este lugar com a tua presença. Espírito Santo, que cada um nesse momento venha realmente descer até a tua casa. Oh, Jesus, remove, Jesus, as impurezas. Faz, Jesus, um vaso novo. Faz um vaso novo, Jesus. Pai, essas portas de Minaslândia foram abertas para um propósito, Pai. E que cada um de nós
repita comigo: Senhor Jesus, como um vaso nas suas mãos, eu entendo que preciso reconhecer o Senhor como meu único Senhor e Salvador. E eu, Pai, que andei afastado, arrependido, eu volto nessa manhã para o Senhor, porque eu quero ser um vaso novo nas suas mãos. Por isso, Pai, me receba novamente em teus braços. Tem alguém aqui que quer retornar ao Senhor, ou voltar aos caminhos, ou aceitar o Senhor? Tem alguém aqui? Não? Queridos, podem assentar. Queridos, que você possa levar, e assim como está escrito no Salmo 119, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Que cada um de nós possamos sair daqui com a palavra de Deus guardada, escondida no nosso coração, para que não mais pequemos contra o Senhor. Para que a partir de hoje nós possamos sair daqui por aquela porta como um ato profético, vivendo um novo tempo em Cristo. Amém? Fique de pé, coloque suas mãos para frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a tua face sobre ti e te dê paz. Vá em paz, que o Senhor te dê uma semana de vitória, uma semana de vaso novo nas mãos do oleiro, que você possa cumprir o chamado, o propósito de Deus na sua vida, e que nada